Então, o sacrifício e a glória de Cristo. Sacrifício e glória, como eu já tinha dito há algumas semanas atrás, são duas ideias, dois conceitos que podem andar bem juntos. O sacrifício e a glória. E o sacrifício produz glória em muitas situações das nossas vidas. Há umas semanas atrás, quando preguei sobre a primeira mensagem desta série, dei o exemplo de situações que houve no passado. Falei sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a forma como tropas alemãs, francesas, canadianas se sacrificaram quando vieram desembarcar na Normandia para libertar a França e libertar a Europa. Foi um dia de sacrifício porque muitos perderam a vida, mas foi um dia de glória, porque foi um dia que trouxe um resultado de liberdade para a França mais diretamente, mas para toda a Europa ao longo de muitos anos, e nós ainda estamos a beber desta liberdade. Depois falei também naquela altura, a segunda analogia que usei foi do 25 de Abril, que vamos celebrar daqui a pouco, do sacrifício que pessoas como o capitão Salgueiro Maia, que esteve quase a ser morto por um tanto de liberdade que nós temos hoje, que vivemos hoje, anos depois ainda estamos a beber dessa liberdade, e os nossos filhos e os nossos netos, se Deus quiser, vão beber dessa liberdade. O sacrifício e a glória andam juntos. O sacrifício, muitas vezes, pode produzir glória. E no caso de Jesus, o seu sacrifício vai produzir a glória, uma glória no sentido global do termo, de alcance global, e uma glória de alcance atemporal. Porquê glória de alcance global? Porque o resultado do sacrifício de Jesus é um resultado impactante para todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as origens e assim por diante. E por outro lado é atemporal, porque o resultado da morte de Jesus traz coisas positivas para todos os seres humanos em todos os tempos. Aliás, a Bíblia diz que é eterno o resultado. Portanto, é atemporal no sentido de que é eterno. Então a glória está lá. Mas queremos começar a ver o sacrifício. Primeiro, como foi o sacrifício de Jesus? Eu sei que nós não gostamos muito de falar em sacrifício. Eu sei que nós não gostamos muito de pensar em dor e sofrimento e de olhar olhos nos olhos para a dor e para o sofrimento. Mas é necessário muitas vezes, para compreender o caminho que foi necessário trilhar para a glória. É preciso olhar para estes momentos de sacrifício. Quem não conhece a história, não sabe, por exemplo, o que foi a Segunda Guerra Mundial, não sabe valorizar a liberdade que nós temos hoje. Não entende de onde é que veio a Europa que nós temos hoje, cheia de liberdades e de benefícios. Porque não conhece a história. Então é importante olhar para a história e olhar para o sacrifício, olhos nos olhos, sem medo. E assim vamos olhar para o sacrifício de Jesus, primeiro na dimensão humana. Isto é, como é que Jesus, ao identificar-se conosco, como ser humano, ele experimentou o mesmo tipo de sofrimentos e sacrifícios que nós, os seres humanos, também experimentamos. E, portanto, neste sentido, ninguém pode dizer acerca de Jesus, ele não entende o que eu passo quando eu estou a sofrer. Porque ele entende. Ele passou pelas mesmas coisas que nós, os seres humanos, passamos. E numa dimensão e numa intensidade que talvez muitos de nós, poucos seres humanos, alguma vez passarão nas suas vidas. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, depois de horas de angústia, dos quais a Joana falou a semana passada, no Getsemane, depois de muita angústia, de uma oração dramática, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, Jesus é finalmente preso. Um homem inocente, que nunca cometeu mal nenhum, é preso e sofre uma outra coisa para além da prisão, que é o abandono e a solidão. O abandono e a solidão. Os seus melhores amigos, aqueles que andaram com ele durante 3 anos, em todos os lugares onde ele foi, que inclusive, horas antes da sua morte,
estavam a dizer: não te vamos deixar, vamos estar contigo até ao fim. Quando Jesus foi preso, eles se espalharam, cada um fugiu para o seu canto. Encontramos isso no capítulo 26, 36 a 46, depois podem ler em casa. E depois Jesus vai sofrer a traição. Estão a ver os sentimentos de que vamos falar e estamos a falar aqui? São as piores coisas que alguém pode passar. Ser preso injustamente. Ser abandonado pelas pessoas mais allegadas. As pessoas em quem mais confiamos. É muito duro. E por outro lado, agora vai ser traído. Vai levar uma facada nas costas de uma das pessoas que teve 3 anos com ele, a quem ele amou com toda a sua energia, com toda a sua dedicação. Judas vai traí-lo. Vemos isso nos versículos 47 até o versículo 56 do capítulo 26. Em terceiro lugar, Jesus vai sofrer exposição. Às vezes diz-se nos jornais, por exemplo, nos casos judiciais que há em Portugal, não é? Diz-se assim, digamos que numa postura de defesa da pessoa que está a ser acusada, diz-se muitas vezes: que coisa horrível o nome da pessoa estar a ser exposto tão publicamente. E muitas vezes sem uma acusação formal, sem se saber se de facto cometeu um crime. O nome dele está a ser exposto, a reputação da pessoa é manchada publicamente. Ora, Jesus sofreu o mesmo tipo de exposição. Ele foi exposto publicamente e a reputação dele, um homem justo, que nunca cometeu nenhum mal, foi completamente manchada em público. Sofreu a difamação, sofreu a injustiça quando estava no tribunal dos judeus, diante de Caifás, o sumo sacerdote, nos versículos 57 ao versículo 68. Depois, Jesus ia sofrer outra angústia psicológica e emocional ao ver o seu, posso dizer, com pouca dúvida, melhor amigo, Pedro, negá-lo 3 vezes. Quando Pedro estava ao pé de Jesus, onde Jesus estava a ser interrogado, algumas pessoas chegaram ao pé de Pedro. Tu também estavas com ele. E ele disse: eu nem conheço este homem. É a pior coisa que podemos ouvir de um melhor amigo. Eu nem sequer conheço esse homem, disse Pedro. E veio uma segunda pessoa, e a mesma coisa. Eu nem sequer conheço esse homem. E veio uma terceira pessoa, e a mesma coisa. Eu nem sequer conheço esse homem. Pedro, que disse: eu vou contigo até a morte, negou Jesus 3 vezes. Não é? Isso parece muito fácil de dizer 2000 anos depois, de ler, de contar. Mas é uma experiência, do ponto de vista psicológico, traumatizante. É muito complicado uma pessoa viver uma sequência de arrombos psicológicos desta forma, como Jesus experimentou aqui. E depois, para além de ser sujeito a este nível de abandono, de traição, de injustiça, de difamação, de exposição pública, Jesus vai enfrentar Pilatos, que era o governador da Judeia naquela altura, era o representante do Império Romano naquela região, que vai interrogar Jesus Cristo, faz-lhe perguntas absurdas, às quais Jesus algumas responde, a outras Jesus simplesmente prefere ficar calado e não diz nada. Mas ali Jesus sofre acusações falsas do público, da grande massa, do grande público. Sabem, é interessante, eu preguei sobre isso há umas 2 semanas atrás. São as mesmas pessoas, muito provavelmente, que o receberam em glória quando ele entrou em Jerusalém. E disseram: Hosana, bendito vem aquele que vem em nome do Senhor. E que agora estão a acusá-lo falsamente. E estão a apontar-lhe o dedo. E vão fazer algo horrível. Vão preferir que o imperador liberte um criminoso chamado Barrabás e que condene Jesus. E são os judeus, o público judeu, é quem dá um incentivo a Pilatos de crucificar Jesus Cristo.
É o público que o crucifica diretamente. Pilatos, hipócrita que era, simplesmente faz um ato de se tentar livrar da culpa. Lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue dele. Ou seja, não fui eu quem causou a morte dele. Foram vocês. Porque vocês estão a dizer: crucifiquem-no, crucifiquem. Vocês estão a perceber o que é um homem perfeito, que nunca cometeu nenhum mal, que veio ao mundo, a um planeta problemático e cheio de maldade, por causa desses homens problemáticos, para os ajudar, para os salvar, para os libertar do maior problema deles. E esses homens problemáticos, que não merecem a presença de Jesus, em vez de o receberem, estão a dizer: crucifiquem-no, matem-no, ele merece morrer. Matem-no, ele merece morrer. Cuspiram nele. Sofreu também grande tortura física, porque Pilatos vai ordenar que Jesus seja açoitado antes de ser crucificado. Quando nós ouvimos assim a leitura, que o texto diz que ele ia ser açoitado, parece que era só umas chicotadas para o disciplinar e depois dava-lhe umas chicotadas e pronto, agora vai para a cruz. Quem estudar, tiver a oportunidade de estudar a forma como os romanos açoitavam os criminosos naquele tempo, vai perceber a gravidade do que Jesus passou. Aliás, encorajo-vos a fazer um exercício mais simples. Vejam o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Já devem ter visto alguns de vocês. A maneira como mostram o açoitamento de Jesus é verídico, é histórico. Eles eram açoitados desta forma, com pontas de ossos de animais, com pontas de aço no chicote para arrancar a pele enquanto eles estavam a chicotear a pessoa. E muitas vezes era chicotear até quase a morte. A pessoa ficava esvaída em sangue. Foi isto que Jesus passou. Fisicamente. E depois a própria crucifixão, que era uma coisa horrível. Só os piores criminosos passavam por esta experiência. Uma coisa horrível. Uma das partes mais horríveis do crucifixo é que a pessoa ficava pendurada na cruz e tinha que fazer um esforço para sustentar a respiração e sustentar a vida. Ou seja, ela, através dos seus braços, sustentava a sua vida. Porque senão sucumbia. Então ela tinha que fazer um grande esforço. E ficaram ali ao sol, apanhando aquele sol, vindo as aves rapinas que vinham e picavam e assim por diante. Uma experiência horrível. E toda a ridicularização que ele sofreu por parte dos soldados, que a certa altura até rasgaram as roupas dele, puseram no chão e começaram a jogar dados com as roupas de Jesus Cristo. Isto é duro. É duro uma pessoa passar por isto. É desumano. É cruel. Ninguém deve passar por isso. E Jesus, muito menos, porque era um homem perfeito, que não merecia aquilo. Agora, por vezes nós pensamos que a dor física foi a pior parte. E a dor física não pode ser desvalorizada. Ela foi dura, como acabamos de ver. Mas a pior parte não foi a dor física, eu acredito. A pior parte, eu acredito, foi a dor emocional e espiritual que Jesus teve que levar sobre si por duas razões. E nós vamos ver isso agora a seguir no versículo, dos versículos 27 ao 46, mais especificamente no versículo 46. Podemos ler já esse versículo e vamos ver do que é que eu estou a falar aqui. Diz assim, ele já estava na cruz, já está pendurado na cruz. Versículo 45 diz: e desde a hora sexta até a hora nona, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli,
Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns textos mais literais dizem, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Por que é que Jesus está a clamar desta forma? Deus meu, por que me abandonaste? Isto é uma coisa que eu acho que entramos numa dimensão que não dá para explicar. Os melhores exemplos que eu possa usar aqui não vão poder fazer com que nenhum de nós perceba o que Jesus está a sentir neste momento. Mas para termos um conhecimento de facto, Ele é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele tem uma relação de intimidade perfeita com o seu Pai. Ele vive eternamente com o seu Pai, unido ao seu Pai, íntimo com o seu Pai. Está sempre com o seu Pai e o seu Pai está sempre com Ele. E é assim da eternidade, a eternidade, a eternidade, a eternidade. Jesus nunca experimentou o abandono do Pai. Jesus nunca experimentou o distanciamento de Deus Pai. Jesus não sabe até aqui o que é Deus Pai estar longe dele. Porque eles são um. De eternidade a eternidade a eternidade, eles são um. E têm sido um. Mas neste dia, de acordo com o que dizem muitos teólogos, e eu acho que há um ponto nisso, Jesus tem sobre si os pecados de toda a humanidade. De toda a humanidade. A culpa de todos os seres humanos. De todas as épocas. Toda esta maldade está sobre Jesus Cristo. E pior, Jesus tem sobre si, pela primeira vez no universo, na sua existência eterna, Jesus experimenta a ira de Deus. A ira de Deus. Um termo que nós não gostamos. Ira. Alguns dirão, mas como é que um Deus de amor, um Deus bom, pode ser um Deus de ira? Pode ser um Deus cruel, um Deus de raiva? Como é que Deus pode ser assim? Mais uma vez, é uma daquelas coisas que as melhores explicações humanas não chegam lá ao ponto de explicar realmente o que se passa. Mas na realidade temos que lembrar o seguinte. Temos que lembrar sempre que Deus é um ser. É um ser tão único que nenhum de nós pode explicar essa exclusividade de Deus. Deus é um ser tão perfeito, tão perfeito. Ele é o único no universo que é bom, absolutamente bom. É bom na sua essência, é puro na sua essência, é justo na sua essência. E nunca, como diz João no capítulo 1, em 1 João, nunca experimentou o mal. Nunca experimentou o mal. Nunca praticou o mal. Tiago diz que o mal não pode sequer tentar a Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, o mal não pode levar Deus a inclinar-se para o pecado. De tão perfeito que Deus é. E a bondade perfeita é intolerante com o mal. O amor perfeito, ele é intolerante com o mal. O perfeito amor, ele é justo. O perfeito amor, ele é justo. O amor é algo exclusivo. O amor é algo separado. O amor é algo justo. E querem saber mais? O amor é essencialmente defensivo. Já disse isso aqui uma vez nas minhas pregações. O amor é defensivo. O amor está assente na bondade. São puros e perfeitos. Não podem tolerar o mal. Por isso, o amor vai agir quando é ameaçado pelo mal. Ele vai agir. Tem de agir. É o mais certo a acontecer. É o mais justo a acontecer. Que quem ama alguma coisa ou alguém, haja quando este amor está a ser ameaçado. É o mais certo a acontecer. Se não venhamos, qual de nós é que vai ver o seu filho, a sua esposa, o seu melhor amigo, a ser espancado na rua
E que chega lá e diz à pessoa que está a espancar a outra: olha, não te preocupes, não batas com tanta força, está bem? Porque, olha, eu sou pacifista, eu não gosto. Mas quem é que vai ter uma atitude como esta? Quem é que vai ter uma atitude como esta? Ninguém. Porque o amor, ele põe limites ao mal. O amor lida com o mal. O amor tem que lidar com o mal. De uma forma ou de outra. O amor tem que lidar com o mal. E o que está a acontecer é que Deus está. E a palavra ira significa isso. A palavra ira é o sinônimo de juízo de Deus. Deus está a aplicar a justiça ao mal. E o mal merece esta justiça que Deus está a aplicar. Alguns poderão dizer, mas tanto drama na mensagem cristã, tanto drama, tanto exagero sobre o mal, sobre esta questão do mal. Bom, isto é porque nós não entendemos, nenhum ser humano entende, o quanto o mal ofende a Deus. Nós no Ocidente, Europa, América do Norte, temos uma filosofia, temos uma cosmovisão, uma maneira de ver a vida. No Ocidente, praticar, como é que lhe chamam? Desculpem, fugiu-me o nome agora, mas é uma prática que existe em alguns países africanos, nomeadamente na Guiné, em que as mulheres, a uma certa idade, as pessoas removem-lhes o clítoris para que elas não tenham prazer nas relações sexuais. É cultural lá. É tradição lá. Na Guiné e em alguns outros países daquela zona da África. Para nós, no contexto ocidental, europeu, norte-americano, é algo ofensivo. Altamente ofensivo. Eles lá dizem que é cultural. Faz parte da tradição. Para nós é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável. E quem pratica tal coisa em qualquer contexto europeu ou norte-americano vai ser preso por muitos anos, porque é uma atrocidade. É um mal. Ponto final. Não se deve praticar. Isto ofende-nos. Ofende-nos muito. Se formos falar de uma mentirinha, não, uma mentirinha não ofende tanto. Uma mentira não é tão ofensiva. Se formos falar de um roubo, roubo também. Mas se formos falar da corrupção de um político que rouba milhões ao seu país, não, isso é grave. Isso é grave, isso é ofensivo, isso é inaceitável. Tem que se aplicar a justiça. Nós sabemos o que é justiça. Nós sabemos, temos uma noção do que é a necessidade de se aplicar a justiça ao mal. Só que somos tão corrompidos pelo pecado, pelo mal, nós próprios, que nós fazemos uma gradação do mal. Roubar não tem assim tanto mal. Mentir não tem assim tanto mal. Não é assim tão ofensivo. Ser egoísta não é assim tão ofensivo. Mas ser adúltero? Não. Ser adúltero, temos que pegar em pedras e apedrejar a pessoa que praticou o adultério. Por isso aqueles homens que estavam perto de Jesus para apedrejar a mulher adúltera estavam prontos. Porque para eles adultério é que é ofensivo. O adultério é que é o mal. Estavam prontos para tirar as pedras. Jesus disse, ok, quem não tem pecado, Jesus não disse quem não tem adultério. Porque se Jesus diz quem não tem adultério, eles escapam. Mas Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque aos olhos de Deus, não importa se é adultério, se é roubo, se é mentira, se é egoísmo, se é inveja, tudo é altamente ofensivo diante de Deus e merece punição. Todo o pecado é altamente ofensivo diante de Deus e merece punição. E a Bíblia diz, em Romanos 3, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Meus queridos, não nos enganemos pelo que os nossos olhos nos mostram na realidade. Vemos muito mal ser cometido à nossa volta. E nós às vezes pensamos assim, mas nada acontece. Não há um trovão que soa agora aqui de repente para matar esta pessoa.
Nada acontece. Onde está a justiça, ninguém se engana. A Bíblia diz claramente e repetidamente que quando Jesus vai voltar a segunda vez, ninguém que não tenha se arrependido dos seus pecados vai escapar. Todos vão prestar contas pelos seus pecados. Todos. De todas as raças, de todas as etnias, de todos os lugares, de todas as cosmovisões, de todas as crenças religiosas, de todas as autoridades e estados sociais, todas as pessoas vão prestar contas pelo seu pecado. Ninguém escapará. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. E o amor é justo. O amor é justo. O verdadeiro amor lida com o mal. O verdadeiro amor lida com o mal. Agora, onde é que entra a benesse aqui? Por que que eu e tu, hoje, nós somos aceitos? Se Ele é tão perfeito, tão santo, tão puro, tão moralmente correto, por que que nós somos aceitos? É porque Deus resolveu a justiça contra o mal em cima do seu Filho. Ela não ficou sem pagamento. A dívida não ficou sem pagamento. Ela foi paga. Só que Deus, por nos amar tanto, Ele escolheu pagar essa dívida em cima do seu próprio Filho. Para dar a oportunidade a todos os seres humanos de escaparem da sua ira e da condenação. Porque Deus ama a humanidade num nível que nós não podemos entender. Até a Bíblia mostra o amor de Deus por nós sendo superior ao amor de Deus pelos anjos. Está pago. Mas por estar pago é que nós hoje podemos. Então Jesus foi exposto à ira de Deus. E uma sensação de abandono estava sobre ele. Por isso ele gritou: Pai, Pai, por que me desamparaste? Pai, Pai, por que me desamparaste? Vamos aproximando-nos aqui da parte final da nossa mensagem de hoje. O que é que essa morte, esse sacrifício que nós vemos aqui resultou? E é aqui que vemos a glória, a ligação entre a glória e o sacrifício de Jesus. O que é que ele resultou para nós aqui? Em primeiro lugar, a morte restabeleceu o acesso a Deus que se tinha perdido. Um acesso sem a necessidade de uma intermediação. No Velho Testamento, o povo tinha que depender de um sacerdote para o representar. O sacerdote, o sumo, o mais alto no escalão dos sacerdotes, uma vez somente ao ano, uma vez somente, segundo instruído por Deus, uma vez ao ano, ele passava o véu do templo. Na altura, no início, primeiro do tabernáculo e depois do templo, para ir ao Santo dos Santos, para pedir a absolvição dos pecados do povo. Uma vez por ano. E é o sumo sacerdote. Qualquer outra pessoa que se atrevesse a meter os pés no Santo dos Santos era fustigado por Deus e morria. Morria. Uma vez. Quando Jesus morreu, por ter levado o castigo, pela dívida estar paga sobre ele, o véu foi rasgado por Deus. Deus rasgou o véu. Acabou. O Velho Testamento encerra-se aqui. Começa o Novo Testamento, onde todos os homens, de todos os lugares, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, podem entrar no lugar mais santo. E diretamente, sem nenhuma intermediação, falar com o Pai sobre o que quer que seja. Por isso nós não fazemos tanto ritual para orar. Não fazemos tanto ritual. Onde quer que nós estamos, Senhor, ajuda-me nesta situação. Senhor, abençoa-me nesta situação. Senhor, perdoa-me este pecado. Senhor, ajuda a humanidade. Nós temos esse direito porque Jesus pagou o preço e Deus rasgou o véu. Quando pecas hoje, não precisas esperar um ano
Nem precisas de pedir a um sacerdote para ir pedir perdão por ti. Hoje, quando pecas, ficas de joelhos e dizes: Pai, perdoa-me porque eu pequei. E estás perdoado automaticamente. É bonito, é fantástico, é maravilhoso, é inexplicável. Mas temos que lembrar sempre: alguém pagou o preço. Para tu não teres que pagar esse preço. Alguém pagou o preço. Em segundo lugar, a morte de Jesus possibilitou a ressurreição de todos os santos que morreram no passado e possibilita a ressurreição futura de todos aqueles que haveriam de morrer. Para evidenciar o poder da morte de Jesus, Deus excepcionalmente, e é algo que Ele não fez no passado e nem faz regularmente, excepcionalmente, Ele permitiu que os mortos que ressuscitaram como consequência do preço que Jesus pagou, que esses mortos aparecessem aos vivos. Excepcionalmente. Deus quis dar testemunho do poder da ressurreição que a morte de Jesus veio inaugurar. Todos aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Por quê? Porque Jesus falava sobre isso e talvez as pessoas pensassem: ele está a contar um conto. Quando ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, dizia Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, continuará a viver. E aqueles homens do passado não viram Cristo, mas lançaram a sua esperança na promessa. E aqui, com a morte de Jesus, Deus traz-los de novo à vida. Ressuscita-os. E eles aparecem aqui a muitos. A morte de Jesus evidenciou que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 54, o que é que diz lá? E o centurião era o chefe da armada romana. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque é disto que se trata, esta é a questão central. Jesus é ou não é o Filho de Deus? Se Jesus é o Filho de Deus, Ele tem poder, autoridade para nos salvar. Se Ele é o Filho de Deus, tem poder para vencer o pecado. Se Ele é o Filho de Deus, tem poder e autoridade para nos dar a vida depois da ressurreição, depois da morte. Se Ele é o Filho de Deus, Ele tem poder para triunfar sobre Satanás. E Jesus aqui evidencia que Ele é o Filho de Deus. Finalmente, a morte de Jesus trouxe a derrota para o reino das trevas. Vão comigo para Colossenses. 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 Eu acho que tem a referência, sim. Colossenses 2, 13 a 14. Podemos começar com 12, para apanharmos o andamento do comboio. Versículo 12 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no passado, e na incircuncisão da vossa humanidade, da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a cédula da condenação, Deus a cravou na cruz. Cancelou-a na cruz. Não é? E depois, e despojando, versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Quem são os principados e potestades?
Principados e potestades é o termo que o apóstolo Paulo fala para se referir às autoridades espirituais do mal. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Lembram-se de que Gênesis disse no início? Que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. O descendente da mulher, Cristo Jesus, pisou a cabeça da serpente na cruz e cancelou o poder de Satanás aqui. Hoje, eu e vocês não temos de ter medo de nada que venha do reino das trevas. Não temos de ter medo de nada que venha do reino das trevas. Porque Jesus cancelou o poder das trevas. Isto, às vezes, estas coisas parecem teoria, mas não são, meus caros. Não é teoria. Não é teoria. Eu tenho vivido a graça de Deus de poder experimentar muitas destas coisas na minha vida pessoal. Eu tenho situações, têm acontecido situações horrendas, horríveis, assustadoras, em que a palavra de Deus toma posse do meu coração. E eu não tenho medo. Não tenho medo das trevas. Eu não tenho medo das trevas. Por causa do que Jesus Cristo fez. Então, o que é que a gente pode fazer para responder a esta mensagem? É esta atitude que eu oro que Deus possa produzir nos nossos corações ao longo da semana. Primeiro, sermos agradecidos, sendo gratos todos os dias, mas mais especificamente nesta altura da Páscoa, em que estamos a lembrar destas coisas de forma mais concreta, reconhecendo e aceitando. E reconhecendo e aceitando é para quem eventualmente conhece estes factos, mas não os aceitou para si, como sendo necessário aplicá-los à sua própria vida. Se eu deixasse aqui um conjunto de flores, de rosas, um arranjo de flores aqui bonito, e eu dissesse disponível para quem quiser. Disponível para quem quiser. Alguns passariam ao lado, que flores bonitas. E iam-se embora. Outros diriam, que flores bonitas. E até tocavam, mas não quero isso para mim. E outros, vendo a beleza da flor, vendo a frase de convite, pegariam na flor e responderiam positivamente dizendo, eu quero esta flor para mim. A mensagem da cruz de Jesus é assim. Muitos vão ouvi-la, vão dizer, sim, há um Jesus que morreu no passado, há 2000 anos atrás. Ok, mas não tem nada a ver com isso, nem quer que isso tenha nada a ver comigo. Outros até vão tocar na mensagem, vão ler os textos bíblicos, investigar um pouco. Interessante, mas fica aí num canto. Outros vão ler e vão se render a Jesus depois da leitura. E vão dizer, eu quero este Jesus para mim. Eu quero este evangelho para mim. Eu quero esta mensagem para mim. Eu aceito este Jesus. Eu aceito o sacrifício dele. Eu aceito a morte dele. Para a minha própria vida. Para que os meus pecados sejam perdoados. E eu quero seguir este Jesus. E em terceiro lugar, perseverando. Porque aqueles que já andam com Cristo devem perseverar com Cristo. A Bíblia diz que quem perseverar até ao fim será salvo. É preciso perseverar. Haverá tentações de várias ideias, várias cosmovisões, várias filosofias de vida, vários modelos, várias figuras, vários ídolos, vários deuses, várias crenças, várias mensagens. Mas não cedam a estas mensagens. Perseverem até o último dia como seguidores de Jesus, crendo que Ele morreu e ressuscitou por vossa causa. Até ao fim. E finalmente orando e proclamando com a vida e com as palavras. Orando por todos aqueles que Deus nos mostre que ainda não conhecem Jesus. Porque a mensagem da cruz é crucial para toda a humanidade. Orando para que todos abram seus corações e mentes e que se rendam a Jesus Cristo um dia. Fazer esta oração regularmente. E viver o Evangelho para que ele seja visível aos outros, através da maneira como nós vivemos. Mas também em todas as oportunidades que Deus der, proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Para que mais pessoas venham a conhecer Jesus e os seus pecados sejam cancelados, perdoados
entrem no reino de Deus, alcancem o paraíso através do que Jesus Cristo fez. Vamos ficar em oração. Senhor Deus, te agradeço pela palavra que nos deixaste, não só no Evangelho de Mateus, mas em todos os Evangelhos. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que ainda temos de ouvir e tornar a ouvir esta mensagem. Porque ela nunca perde a sua importância e o seu valor. Ela nunca perde o seu poder e o seu alcance. Hoje, 2000 anos depois, nós podemos ser abençoados. Nós podemos ser transformados pela mensagem do Evangelho. Hoje, Senhor, aqueles que não te aceitaram ainda como seu Senhor e seu Salvador, podem fazê-lo. Porque tu dás oportunidade. Até voltares a segunda vez, Jesus, estás a dar a oportunidade a todos os seres humanos, todos os dias, para que te abracem e abracem a tua mensagem. Obrigado por todos aqueles que vão te conhecer um dia, que vão entregar as suas vidas um dia a ti e vão decidir seguir-te e ter-te exclusivamente como Salvador e Senhor das suas vidas. Obrigado porque vais continuar a salvar muitas pessoas através desta mensagem poderosa. Nós oramos pela tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém.